Quando surge, família Palmeiras, ligar aqui no nosso canal Verdão Info. Vamos falar de 15 de Jaú, 1, Palmeiras também 1. Jogo válido pela primeira rodada da terceira fase de grupos desse Campeonato Paulista Sub-20. É a última fase de grupos, né? Depois disso teremos mata-mata. Verdão tem que se classificar em primeiro ou em segundo desse grupo aí, que é um grupo chato, né? Já falamos sobre ele aqui. Palmeiras e 15 de Jaú, além deles, Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto, hein? Um grupo difícil, né? Aliás, essas duas últimas equipes que eu citei se enfrentam nessa terça-feira. Quem vencer lidera momentaneamente esse grupo. E o 15 de Jaú, para quem achava que era o time azarão aí, né, dentre os quatro, pô, é um time muito forte, cara. Para quem assistiu o jogo sabadão aí, viu que eles têm uma boa equipe, já fizeram bons jogos durante o estadual. Inclusive, eles têm o artilheiro do Paulista Sub-20, que é o atacante Marquinhos, que marcou o gol contra o Palmeiras, né? Falei que foi 1-1. O gol do 15 foi exatamente do Marquinhos. Tem 16 gols agora no torneio. Pra gente fazer uma comparação aí com atletas do Palmeiras, o Daniel é o artilheiro do Alviverde com 10 bolas na rede. Então, o Marquinhos tem 6 gols a mais que o artilheiro do Palmeiras. Aí tá fazendo um campeonato muito bom. E os jogos do 15 de Jaú nas últimas fases aí mostraram, né, o poder dessa boa equipe. E o Verdão traz um empate lá de Jaú com um time alternativo, né? Então, os titulares do Palmeiras se concentram para o próximo jogo agora do meio de semana pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Que é um jogo importantíssimo. Palmeiras e Cruzeiro lá em Santo André, e o Palmeiras vai brigar para tentar cravar esse primeiro lugar. Verdão liderou o Campeonato Brasileiro inteiro praticamente aí do início até agora. Nesse momento é o líder com 38 pontos, mas Flamengo e Grêmio tinham um jogo a menos, né? E eles disputaram essa partida no último final de semana. O Flamengo levou a melhor mesmo com o mando do Grêmio. O Flamengo chegou a 37 pontos, ou seja, tá a um pontinho do Palmeiras. Então, Palmeiras e Flamengo vão brigar nessa última rodada pela primeira colocação. O Flamengo pega o Inter jogando em casa e o Palmeiras, repito, pega o Cruzeiro também como mandante. Então os titulares ficaram concentrados para esse jogo, e aí o time alternativo do Palmeiras tinha a missão de tentar trazer a vitória ou quem sabe o empate aí, que foi o que aconteceu lá de Jaú. Daqui a pouco tem o gol do Marquinhos, artilheiro do estadual, marcado pelo 15, né? Marcado a favor do 15 no primeiro tempo, um gol de pênalti. E também o gol dele, Eric Belé, fez um gol no segundo tempo aí, né? Inclusive o primeiro gol do Eric Belé pela categoria sub-20 do Palmeiras. Foi um gol no segundo tempo com assistência do Daniel. Bom, o Gilmey Aimberê, quem esteve à beira do campo comandando o nosso sub-20, a gente sabe que isso vem acontecendo muitas vezes no Campeonato Paulista, e ele colocou a campo o seguinte time. Ó, o Aranha foi o goleiro, aliás, destaque para o Aranha, fez uma belíssima partida, talvez o melhor jogador em campo, viu? Porque se não fosse as defesas do Aranha ao longo dos 90 minutos, eu acho que o time da casa poderia sim sair com uma vitória, mas assim, tranquilo, tranquilo. Daqui a pouco eu vou trazer pelo menos aí duas defesaças do Aranha, uma no primeiro tempo e outra na segunda etapa. Tivemos três zagueiros, Vitor André, capitão do time, que é volante de origem, atuou na zaga, bem centralizado ali. Do lado direito tivemos o Jarlison e do lado esquerdo da zaga o Diogo. E aí, portanto, dois alas, né? Na direita o Cauã Moraes e na esquerda o André Lucas. A ideia do Gilmey foi deixar eles com total liberdade aí pelas alas, né? Como aconteceu no último jogo, Palmeiras e Portuguesa Santista. O Cauã Moraes, por exemplo, nessa partida deu duas assistências para o Daniel, né? Vocês se lembram, tem vídeo aqui no canal sobre esse jogo, mas dessa vez os dois alas não tiveram assim tanto brilho, né? Faz parte. No meio tivemos a presença do Wendel ao lado do Davi, e eles participaram ativamente aí do gol do Palmeiras, né? Gol marcado pelo Eric Belé. Eles que iniciam a construção da jogada, depois ela passa pelo Daniel, o Daniel dá assistência para o Belé. No meio, camisa 10 armando o time, o Luiz Arthur, e na frente os dois atacantes, já falei deles aqui, Daniel e Eric Belé. Bom, e quem abriu o placar foi o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20, Marquinhos, marcou seu 16º gol na competição, gol de pênalti, ó, vou trazer o lance aí, pênalti do Vitor André em cima do João Queiroz. Fiquei na dúvida sobre esse pênalti aí, mas enfim, Marquinhos não tem nada com isso, foi lá e venceu o Aranha na disputa, né? Aliás, só assim para vencer o Aranha nessa partida aí, viu? Que estava inspirado o goleiro do Palmeiras na cobrança de pênalti, não deu, mas em lances aí que tivemos ao longo dos 90 minutos a favor da equipe da casa, ele pegou muito. Aliás, teve essa defesa aí, ó, cabeçada do Tavares após cobrança de escanteio, defesaça do Aranha, foi buscar no cantinho, defesa com grau de dificuldade enorme. Bom, no intervalo tivemos a saída do Cauã Moraes para a entrada do Ramon, bem polivalente, né? O Ramon atuou pela direita ali mesmo, aliás, ó, o Ramon é só não vir ele jogar de lateral esquerdo e de centroavante nesse sub-20 do Palmeiras. Todas as outras funções, e goleiro, claro, né? Mas todas as outras funções ele já fez, né? Um jogador que eu gosto muito e sempre entra muito bem no segundo tempo. O segundo tempo, inclusive, teve mais uma defesaça do Aranha no comecinho, né? Primeiro minuto de jogo, Marquinhos saiu cara a cara com o goleiro palmeirense e o camisa 1 do
do Verdão levou a melhor, ó, o gol perdido do Marquinhos ou defesaça do Aranha? Comenta aí, né? Mas é sempre uma defesa importante aí em lances cara a cara, sempre também com um grau de dificuldade enorme. Até que aos 12 minutos, dá uma olhadinha aí na construção do gol. Ó, o Wendel rouba a bola e depois dá um toquinho esperto para o Davi. O Davi já liga rapidamente o Daniel, que faz uma bela jogada aqui pela esquerda. Ele tem sempre um arranque muito interessante. O Daniel também, né? Muito forte fisicamente. Tocou para o meio da área e o Eric Belé, oportunista, marcou o gol de empate. Palmeiras 1-1, portanto. E como eu falei agora há pouco, esse foi o primeiro gol do Eric Belé pela categoria sub-20 do Palmeiras. A gente estava acostumado a ver ele pelo sub-17, né? Inclusive no último jogo do sub-17 no Campeonato Brasileiro da categoria, ele marcou 2 gols contra o Bahia. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? O jogo foi na semana passada. E aí, dias depois, ele ganha essa chance como titular do sub-20. Inclusive, não é a primeira vez não, viu? Porque ele ganha a titularidade do sub-20 no próprio Campeonato Paulista. Ele foi titular lá na primeira fase de grupos contra o Ibrachina, né? Então, enfim, não é a primeira vez dele iniciando no sub-20, mas é a primeira vez dele balançando as redes pela categoria e logo no seu 100º jogo oficial pela base do Palmeiras, hein? Foi divulgada essa informação pelo próprio Eric Belé após a partida. Imagino que ele inclua jogos de sub-15, sub-17 e sub-20, né? Entre Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e algumas outras competições. Terminou mesmo Palmeiras 1, 15 de Jaú 1, resultado importante de empate fora de casa com o time alternativo. Acho que daqui a pouco, nessa terceira fase, os titulares vão entrar em ação. E repito, né? O Palmeiras entra em campo agora nessa quarta-feira contra o Cruzeiro, jogo importantíssimo pela última rodada dessa primeira fase, né, do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Palmeiras tenta garantir a classificação em primeiro, né? Para os desavisados, o Palmeiras já está classificado há muito tempo, mas tenta cravar essa primeira colocação nessa quarta-feira. E aí a gente vai descobrir os confrontos, né? O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, por aí vai. Vai ter vídeo aqui no canal, claro, essa semana sobre isso. Mas pelo estadual, pelo Campeonato Paulista Sub-20, o Verdão volta a campo no próximo sábado, às 15 horas, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, que é a Casa das Crias. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base. Clica no botão hypar aqui embaixo também, se você achar, ó, isso ajuda muito a divulgar, é um botão novo aqui no YouTube. Se você gosta do nosso trabalho, já prestigia dessa maneira também. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.